Olá pessoal, vamos agora colocar em prática aquilo que nós aprendemos na aula 1 ali sobre os métodos de controle do crescimento microbiano. Eu separei 5 questões retiradas de concurso público, concursos esses que eram destinados ao cargo de analista clínico, para a gente treinar agora e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Primeira coisa, peguem os caderninhos de vocês para fazer as anotações e vamos praticar. Essa questão ela é de um concurso que foi feito em 2019, ok? E ela começa o seguinte, logo no começo da questão tem uma linha, que significa que você vai preencher aquele espaço com a resposta correta. E qual é o conceito que ele está dando? Essa palavrinha corresponde ao conjunto de operações que o objetivo é destruir, deixa eu pegar a canetinha aqui, destruir ou remover todas as formas possíveis de multiplicação e propagação. Então, o grande lance aqui, a grande parte que você precisa destacar como sendo os termos que são chave para a resposta dessa questão, é quando ele fala destruir ou remover todas as formas possíveis de multiplicação e propagação, tá? Nós vimos lá na aula de métodos de controle do crescimento microbiano que você pode utilizar tanto métodos físicos quanto métodos químicos para fazer esse controle. Só que, dependendo do método que você usa, você tem uma eliminação total desses micro-organismos, inclusive suas formas de resistência, que é o que diz na letra A aqui, micro-organismos, incluindo esporos bacterianos, com capacidade de desenvolvimento durante os estágios de conservação e de utilização do produto, e ao mesmo tempo que ele elimina príons e toxinas que causam infecção ou intoxicação se consumidos ou em contato com regiões estéreis e irrigadas do paciente. Então, aqui embaixo nós temos as opções que, teoricamente, preenchem aquele espaço logo no início. Então, a gente já vai eliminando, sabe qual? Tanto a sanitização quanto a higienização. Por quê? Tanto a sanitização quanto a higienização vão usar substâncias químicas que vão apenas reduzir a carga microbiana daquele item ou daquela superfície, tá? Eles vão reduzir. Quando eu falo redução, eu indico, diretamente que nem todos os micro-organismos serão eliminados. Então, a nossa questão pede que seja a operação que elimine completamente, todas as formas possíveis. Então, não pode ser nem sanitização, nem higienização. A professora sobrou esterilização e desinfecção. Qual eu deveria marcar? Se na letra D estivesse escrito desinfecção de alto nível, aí a gente poderia ficar em dúvida, de fato, entre a letra C e a letra D. Porém, a desinfecção, como ele não está dizendo qual é a desinfecção, a gente vai considerar que é qualquer substância que elimina todas as formas vegetativas. Ponto. Na desinfecção, de maneira geral, você não tem a eliminação de endósporos, com exceção daqueles produtos que eu citei na aula, OPA, o ácido peracético, e as outras substâncias que têm desinfecção de alto nível, alto potencial germicida, desde que existam poucos esporos bacterianos naquela situação. Como ele não está dizendo que é uma desinfecção de alto nível, a gente não vai levar em consideração, porque a desinfecção não elimina príons, não elimina toxinas e também não elimina esporos bacterianos, tá? Então não pode ser a letra D. Então, nesse caso, a resposta, a palavra que complementa certinho ali o espaço é a esterilização. Aí você vai lembrar que a esterilização ela pode ser feita pelo método físico, ali utilizando calor úmido sob pressão, calor seco, você tem a radiação, certo? E pelo método químico, utilizando o óxido de etileno sobre esses materiais. Todos capazes de eliminar todas as formas possíveis de multiplicação e propagação de micro-organismos, ok? Então aí, a nossa resposta correta é a letra C. Essa outra questão, também de 2019, bem tranquilinha, ela pergunta, dentre as opções, quais são os agentes químicos sanitizantes. Na verdade, ela está dando, a maior parte dessas opções são agentes químicos sanitizantes. Exceto, ou seja, dentre essas 4, uma não é um agente químico sanitizante. Então, vamos lá observar. O cloro é um agente químico sanitizante? Sim, é só lembrar do hipoclorito de sódio. Então, tá certo, é um agente sanitizante. Peróxido de hidrogênio é? Sim, é um agente sanitizante, tá?
Componentes que têm iodo ou iodóforos também é considerado um sanitizante. Eu até coloquei na lista lá da aula, no último slide, os compostos, os iodóforos, tá? Eles são agentes sanitizantes também. Então, por exclusão, sobra a letra D, né, que é o calor úmido e seco, que está errado porque, primeiro, não é uma substância química, e sim um método físico de esterilização, não de sanitização, ok? Então, não é, primeira coisa, não é um agente químico, é físico, e ele não é usado para sanitização e sim para esterilização. Essa aqui nós vamos trabalhar com calma, porque são várias coisas que a gente precisa analisar dentro dessa questão. Ela também é uma questão de concurso, um concurso de 2019, onde traz várias coisas sobre métodos de asepsia, tá? Nesse caso aqui, voltados para a esterilização. Então, vamos analisar um a um. Embora o uso do calor seja a forma mais difundida de esterilização, há diferentes técnicas eficazes para promover a eliminação de micro-organismos. A desinfecção ou a esterilização química é bastante eficiente e pode empregar diferentes tipos de agentes, que eu fiz a lista, lá vocês já estão carecas de saber. Das alternativas apresentadas abaixo, assinale a afirmativa incorreta. Então, nós temos 3 corretas e apenas uma errada. Eu fiz questão de deixar o incorreto em caixa alta em vermelho. Você sempre tem que prestar atenção qual o comando da questão, porque às vezes ele pede a correta e às vezes ele pede a incorreta. Nesse caso, ele quer a errada. Então, você tem 3 corretas e apenas uma errada, né? E ele quer a incorreta em relação aos agentes químicos comumente empregados para tal fim. Então, vamos lá. Letra A. Glutaraldeído possui atividade bactericida, virucida e esporocida. Nós vimos lá que ele é o top dos tops. Só deixou de ser usado com mais frequência por ele trazer riscos ocupacionais para aquelas pessoas que manipulam. Mas a ação dele também vai depender do tempo de exposição, do contato dele com o artigo e condições daquele artigo, que deverá estar limpo e seco. E aí uma situação que eu coloquei assim, em relação ao glutaraldeído é que o tempo normalmente pode ficar entre 8 e 10, tá? Em relação à exposição dessa substância química com o agente, para poder ter ação esterilizante, chegar a um nível de esterilização, né? Que é uma desinfecção de alto nível, ok? Mas isso aqui tá correto. Letra B. Deixa eu pegar minha canetinha, tô sentindo falta dela. Deixa eu colocar aqui. Caneta. Então, aqui é verdadeiro. Então, não é a nossa questão, ele quer incorreta. Formaldeído é pouco ativo a temperatura inferior a 20 graus Celsius, aumentando a atividade em temperaturas acima de 40 graus Celsius. Nós não falamos, eu não apresentei o formaldeído porque é um método que é bem mais difícil de ser utilizado, porque ele de maneira isolada, né, só o formol ali diretamente no artigo, ele é proibido de se utilizar dessa forma. Para usar o formaldeído, você precisa de um equipamento, como se fosse uma autoclave também, onde você vai utilizar o calor, você vai utilizar a pressão, e aí nesse artigo vai ser submetido a esse gás, tá bom? Então, de fato, a temperatura ela precisa ser maior de 40 graus, eu coloquei aqui também, que normalmente a temperatura fica acima de 40, né, entre 50 a 78 graus Celsius por no máximo 3 horas, tá bom? Então, de fato, realmente ele abaixo dessa temperatura ele não tem atividade, ele precisa estar numa temperatura mais elevada. Então, isso aqui é verdade. E ele isoladamente, sem ser dentro de um equipamento, é proibido utilizar, tá? Tem que ser dentro de um equipamento específico com essa finalidade. Letra C. O hipoclorito de sódio é um produto instável, pode ser corrosivo, tendo uso contraindicados em artigos metálicos. Isso é verdade também, porque essa substância ela pode causar danos ao metal. Então, ele, apesar de ser um desinfetante de nível intermediário bastante usado, mas ele tem essas desvantagens, tá bom? Então, se você precisar fazer uma desinfecção de itens que tem metal na sua composição ou que são de metal por inteiro, você precisa utilizar um outro
desinfetantes de nível intermediário. Aí você olha naquela lista que eu passei ou vê na legislação se existe uma especificidade, tá? Mas se for de metal, não é o indicado usar hipoclorito. Então, por exclusão, sobra a letra D, que diz o seguinte: ácido peracético é o desinfetante de nível médio a fraco. Já risca aí nível médio a fraco e você vai colocar o quê? Nível alto. Lá na nossa aula eu falei que o ácido peracético, ele é um desinfetante que tem um alto potencial germicida. Então, ele consegue eliminar ali todas as formas vegetativas, ok? Então, nesse caso aí, você tem um desinfetante de nível alto. E aí ele fala o seguinte: contraindicado em centros obstétricos devido à formação de resíduos altamente tóxicos. Na realidade, o ácido peracético, ele não forma resíduos tóxicos, tá? Ele não deixa esses resíduos tóxicos na superfície ou nos itens que são utilizados para sua desinfecção, ok? Então, nesse caso, a errada é a letra D. Percebam como as questões elas não são tão fáceis como aquela que eu citei anteriormente. Eu fiz questão de trazer questões de diferentes níveis de dificuldade para vocês verem que, se você não estiver preparado, você vai ser engolido pela banca, tá? Nesse caso aqui foi a FAUEL, ok? Então, aqui o que está errado é a letra D, porque ele não é um desinfetante de nível médio a fraco, ele é de alto nível e não deixa resíduos tóxicos nas superfícies ou nos itens. Essa outra questão aqui também, vamos analisar com calma, para você não ser engolido por essa banca também. Esse é mais recente, ele foi de um concurso do ano passado, nesse caso para o cargo de biomédico. A morte de micro-organismos ocorre em determinada taxa de morte celular. Essa verdade absoluta vai depender principalmente, deixa eu só colocar aqui o meu apontador, de duas variáveis, a saber, a concentração do micro-organismo e o período em que o tempo de agente esterilizante é aplicado. Falei isso na aula também. Nesse caso específico, podemos definir a morte celular como sendo a incapacidade do micro-organismo de reproduzir. Se ele perdeu a capacidade de reprodução, ele não, mesmo que a pessoa entre em contato, mas ele não vai ser capaz mais de se multiplicar, causando a infecção, tá bom? Isso que a gente quer. A respeito do controle de crescimento microbiano e métodos para controle do crescimento, marque a alternativa correta. Então, aqui você tem 5. Dessas 5, 4 estão erradas e apenas uma está correta. Vamos lá analisar essa questão. É só procurar as minhas anotações, que eu acho interessante sempre fazer complementar aquilo que a banca está pedindo, porque aí você vai fazendo as suas anotações, tá? Então, vamos lá para a letra A. Para verificar a esterilização dos materiais, a temperatura e o tempo de permanência são padronizados na autoclave, o qual vai ser definido pela quantidade de ar que permanece no interior do equipamento. Não, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui é falso. Cadê a canetinha? Falso. Por quê? Porque não é a quantidade de ar que fica no autoclave que vai definir o tempo que aquele material vai permanecer dentro daquele equipamento. Na realidade, existe toda uma legislação que indica o tempo e a temperatura considerada adequada para a esterilização. Então, qual é a temperatura? 121 graus Celsius. Aí, depende muito do tipo de material que você está autoclavando, né? Para alguns meios, né, bem particulares, às vezes é 10 minutos, às vezes, na maioria das vezes, 15 minutos na temperatura de 121. Então, o que vai definir o tempo de permanência desse equipamento na autoclave não é a quantidade de ar que fica dentro dela, mas sim o tipo de item que eu estou querendo esterilizar, que eu estou esterilizando, tá bom? E lógico, o que a legislação indica, ou o fabricante daquele item ou daquele meio de cultura vai indicar, tá? Mas não é o tempo, não é a quantidade de ar que fica dentro dela que vai definir, não. É o tipo de material que vai ser autoclavado. Então, falso. Letra B. O calor úmido na autoclave requer temperaturas elevadas a não mais que o valor de ebulição da água. Qual é a temperatura em que a água vira vapor? 100 graus. Se você não sabe qual a temperatura, é essa. Obtidas por valor sob pressão. Isso aqui também está falso, porque a temperatura que a gente tem, que a gente espera que chegue lá, que é considerada ideal para fazer esterilização, é 121, deixa eu ver se eu consigo colocar, graus Celsius, tá? 121 graus Celsius, que isso é mais do que o valor, que é a temperatura que a água evapora, ok? Então, não tá errado por essa parte aqui.
requer temperaturas elevadas sim. Qual temperatura? 121 graus Celsius, que é mais que o valor de ebulição da água. Então, a letra B está falsa. Letra C. Quanto maior a pressão no autoclave, maior a temperatura. Não é menor, é maior a temperatura e mais eficaz quando os organismos estão em contato diretamente com o vapor ou estão contidos em um pequeno volume de solução aquosa. Então, o que está errado aí é a palavra menor, não é menor. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Os tempos de esterilização no autoclave incluem o tempo para o conteúdo dos recipientes atingir as temperaturas de esterilização. O tempo de esterilização é aquele onde, a partir do momento que chega a temperatura adequada, que é 121, aí sim, a partir daquele tempo eu começo a contar, tá bom? Eu não começo a contar logo que eu ligo. Eu vou ligar o equipamento, eu vou esperar a temperatura chegar até 121, que eu vou acompanhar pelo termômetrozinho que tem. Quando aquele termômetro disser para mim que já está 121, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no médio, isso naquelas autoclaves mais antigas, né? Coloco no médio, essa temperatura vai ficar estável e aí sim eu conto o tempo da esterilização. Então não é a partir do momento que eu ligo ele começa a esquentar, não. É a partir do momento em que ele chega na temperatura adequada, que é 121. Chegou em 121, eu começo a contar o tempo, ok? Então, essa aqui tá falso. Então, não inclui o tempo para o conteúdo dos recipientes atingir as temperaturas de esterilização. Não, ele só começa a contar quando chega a 121. E a letra E, que é a nossa correta, diz o seguinte: folhas de papel alumínio não são afetadas pelo vapor e não devem ser usadas para embalar materiais que são esterilizados. Em vez disso, deve-se usar papel comum. Então, por quê? O princípio da esterilização utilizando calor úmido é justamente que esse vapor ele entre naqueles materiais e consiga chegar até onde tem os micro-organismos, que é justamente esse calor úmido que vai promover toda a questão da esterilização. Se você cobre o seu material com alumínio, você não vai ter a passagem desse vapor no seu material. Então, esse material não vai ser esterilizado. Então, utilizar papel grau cirúrgico, né, embalagens que permitam a passagem do vapor. Se não passar, como é o caso das folhas de papel alumínio, você não vai ter a ação esterilizante. E para fechar, também uma questão nada fácil. Nós estamos aqui, ela de 2019, existem quatro afirmações e a gente vai analisar uma a uma, porque ele quer ali quais as corretas dessas afirmações, tá? Então vamos lá. Analise as proposições e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas, tendo como base os processos de esterilização. Primeira questão. Quando se realiza a despirogenização efetiva utilizando calor seco, também se consegue, em geral, realizar a esterilização. Por outro lado, nem sempre quando se realiza a esterilização com calor efetivo se obtém a despirogenização. Ai, professora, embolou tudo. Antes de mais nada, coloquem aí, isso é verdade, tá? Se você não entende, não pegou a questão da despirogenização, dê uma olhada de novo na aula. Mas, relembrando, a despirogenização ou despirogenação é um processo onde a gente elimina os pirógenos dos artigos, tá? O que são pirógenos? São substâncias produzidas por micro-organismos, na sua maioria bactérias, que ainda que a bactéria morra, esse pirógeno ele fica viável ali, pode, se a gente entrar em contato com ele, a gente pode desenvolver febre. Para eliminar pirógeno dos itens, dos artigos, especialmente aqueles destinados à indústria de alimentos, indústria farmacêutica, utiliza-se a esterilização com calor seco, porque a esterilização com calor úmido não elimina pirógenos. E essa utilização, o calor seco, quando a gente utiliza o calor seco, são elevadas temperaturas, acima de 200 graus Celsius, pode chegar até 400. Então, isso garante sim que você tenha no calor seco a esterilização daquele item. Porém, dependendo do tempo que você deixe esse item ou esse artigo nesta temperatura, você pode ou não ter a despirogenização. Por quê? Porque você precisa aliar tempo
e temperatura. Normalmente, para que você tenha uma despirogenização, você precisa de, no mínimo, uma temperatura de 250 graus por 30 minutos. Isso quer dizer que eu posso ter uma esterilização menos que isso. Por exemplo, com 150, em 30 minutos já está estéril, mas não está despirogenizado, que é isso que ele está dizendo aí. Então, tem que separar as coisas. Para ter a despirogenização, eu preciso ter temperatura elevada num tempo mínimo de 30 minutos. 250 por 30 minutos. Se eu quero esterilização, pode até ser uma temperatura mais baixa. 150, por exemplo. Mas eu tenho que lembrar que eu posso não conseguir a despirogenização. Que é isso que está falando nessa primeira afirmação, tá? Então, verdade. Segundo, a ação esterilizante do óxido de etileno se baseia na reação de metilação. Trata-se de uma verdadeira ação química em vez de física, e a reação química deve ser ativada pela presença de vapor de água e aumento gradativo da temperatura entre 40 e 60 graus Celsius. Bom, vamos analisar aqui. Existem algumas coisinhas que estão... O meu F ficou ridículo, mas tá bom. Estão erradas. Essa aqui é falsa. Primeira coisa, a ação esterilizante do óxido de etileno se baseia na capacidade de gerar danos à molécula de DNA. Então, o gás ele tem uma ação penetrante, né, tão grande que ele vai atravessando membrana, atravessa parede, membrana, citoplasma, atravessa, se for uma célula eucarionte, atravessa o núcleo, consegue chegar no DNA e causar danos físicos mesmo ao DNA daquela célula, ok? Então, o mecanismo de ação é danos físicos ao DNA. Depois, uma outra coisa que não está muito certa é que ele não tem uma ação apenas química. Como assim, professora? Porque o método em si da esterilização utilizando óxido de etileno também vai ser necessário um equipamento onde você vai precisar do calor, que normalmente é entre 35 e 65 graus Celsius, tá? Você vai precisar do vapor e você vai precisar da pressão. Ora, se você usa calor e pressão, você não está usando apenas método químico, que é o próprio óxido de etileno. Você também está usando método físico. Então, ele não é só não tem apenas ação química, ele também precisa juntar esses outros fatores físicos para que esse poder esterilizante ele possa ocorrer, tá? Então, realmente precisa do vapor da água, precisa da pressão e da temperatura ali, tudo em sincronia para que dê certo. E, gente, é um negócio... Tem várias etapas. Lembra que ele é um gás altamente inflamável, então tem que ter primeiro... Os itens vão para o equipamento. Esses itens têm oxigênio neles, né? Então, a gente tem que passar por uma retirada desse oxigênio com um outro gás, que é o nitrogênio. Aí sim, aí começa, né? Vem o vapor de água para facilitar a entrada, né, desse gás naqueles itens. Aí depois retira o gás, retira os resíduos. É todo um passo a passo. Mas, como eu falei para vocês, potencial, o mecanismo de ação, danos físicos mesmo, né, danos químicos ali a uma molécula de DNA, e não é só uma reação química, também usa outros parâmetros físicos para que a ação esterilizante ela ocorra. Ó, tá vendo? Não é mole não. Terceira, o peróxido de hidrogênio, quimicamente H2O2, é normalmente na temperatura ambiente um líquido. Contudo, pode ser vaporizado e o gás resultante é um esterilizante eficaz para alguns materiais empacotados e para invólucros empregados no processamento de material estéril. Pode ser utilizado como opção para esterilização de materiais termossensíveis. É usado na desinfecção e esterilização de superfícies planas e sólidas, na esterilização de capilares hemodializadores, na desinfecção de lentes de contato de nebulizadores. Então, falei do peróxido de hidrogênio também na nossa aula, e isso aqui é verdade, tá? Ele tem tudo isso aqui que ele falou. E a última, a radiação ultravioleta, que é a radiação, uma outra radiação que pode ser utilizada para esterilizar alguns itens. É frequentemente utilizada na indústria farmacêutica pela sua eficácia como agente esterilizante nas manutenções diárias e salas assépticas. Inclusive, por exemplo, eu prestei uma vez fiz uma consultoria numa empresa onde o setor da microbiologia
tinha lâmpadas UVs, assim, para esterilizar a sala, né, após a saída, né, alguns procedimentos. Então, isso é verdade. Aí é que vem o lance. A inativação dos micro-organismos vegetativos e esporulados pela radiação UV, no caso a UVC, tá? É principalmente uma função da dose de energia radiante, que é invariável para os diversos tipos de micro-organismos. É essa parte que está errada, tá? Porque a radiação ultravioleta, ela tem sim ação esporocida. No entanto, o tempo que é necessário para que ela tenha essa ação e a intensidade dessa radiação vai variar de um micro-organismo para o outro, tá? Então, quando ele fala que essa energia, essa incidência, ela é invariável para os diversos tipos de micro-organismos, ele está dizendo que apenas a mesma dose de radiação serve para todos, e não é verdade. Para bactérias, normalmente você tem doses menores, conseguem ter ação esterilizante. Para esporos fúngicos, você precisa ter uma dose maior. Se, por exemplo, você está querendo ter uma ação esterilizante em água, onde você pode ter cistos, né? Você pode ter protozoários, essa dose ela tem que ser mais elevada, tá? Então, ela varia, sim, de um micro-organismo para outro, de uma espécie para outra, tá? Independente se são espécies diferentes de bactérias, de fungos, de protozoários, você tem, sim, uma variação na intensidade para que seja o suficiente para esterilizar aquele item ou aquele líquido, se for água, por exemplo, tá? Então, o que está errado aí é a parte onde ele fala que essa energia ela é invariável para os diversos tipos de micro-organismos. Na verdade, ela varia sim de acordo com o tipo de micro-organismo que eu queira eliminar, certo? Então, é VF. Com base nisso, nós vamos ficar com a letra C como sendo a correta. Vocês percebem, meu povo, que não é um negócio muito fácil. Você precisa ter a teoria por trás, entender os processos, para que você consiga responder de maneira correta essas questões. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários, já se prepara